Olá! No vídeo anterior, nós usamos os elementos do desenho perspectiva para criar uma paisagem. Agora, nós vamos ver como é que esses mesmos elementos podem ser utilizados para criar a visão interna de um quarto. Como é que nós podemos desenhar um quarto, uma sala ou qualquer outro ambiente interno utilizando os pontos de perspectiva. Bora lá? Para fazer o nosso desenho de perspectiva interna, primeira coisa que eu faço é delimitar o espaço. Novamente, eu vou usar aqui a figura de um retângulo. E logo em seguida, para a gente poder determinar onde vai ficar o nosso ponto de fuga, é bom criar duas diagonais ligando os cantos opostos do retângulo. E no meio, a gente coloca o nosso ponto de fuga. Depois a gente cria um novo retângulo. Os cantos eles têm que coincidir com as linhas diagonais. E essa vai ser a parede do fundo do nosso ambiente. No caso, vai ser um quarto. E todas as outras linhas ortogonais, elas vão partir do ponto de fuga e vão em direção às extremidades do retângulo. E a gente utiliza essas linhas para determinar a altura dos nossos objetos. O primeiro objeto que eu vou adicionar aqui é uma janela. A gente observa que ela está seguindo aí o ponto de fuga. Aqui, em vez de eu desenhar de lápis, eu já parti logo para a caneta. Eu estou desenhando as minhas linhas ortogonais com lápis. Porém, os elementos eu já vou adicionando mesmo com a caneta. Esse próximo elemento que eu estou fazendo aqui é uma cama. Então, ele também seguindo aí todas as linhas ortogonais e também linhas paralelas, que são as partes do desenho que elas não vão exatamente seguir a perspectiva. Então, vamos continuar aqui. A cama, a gente fecha a figura, adiciona detalhes. Eu preferi fazer essa como aquelas camas de ferro mais antigas. E aí a gente continua. Todos os elementos que nós formos adicionando, a gente cria as linhas ortogonais. E a partir dessas linhas ortogonais, a gente vai criando os objetos. Agora, uma mesa de estudos, alguns livros, um computador, as pernas da mesa e tem uma cadeira. Eu só estou achando que os desenhos ficaram um pouco fora de proporção, mas a ideia é essa. A ideia é você criar o ambiente e sair determinando quais que são as partes do ambiente que vão precisar seguir a perspectiva ou não. Esses elementos que ficam na parede do fundo, como a porta e esse quadro que eu estou adicionando, eles não seguem a perspectiva, pois eles estão já na parede de fundo. As coisas que eu adicionar na parede de fundo, elas não necessariamente seguem a perspectiva, principalmente se elas forem objetos que estão grudados nessa parede. Já esse meu quadro, que ele está nessa parede lateral, ele já vai seguir a perspectiva, assim como a janela que está ali do lado oposto. Então, espero que vocês tenham gostado desse desenho. Agora é só a gente contornar as linhas para fechar o meu quarto, adicionar tantos detalhes que você preferir.